Oi, pessoal, boa noite. Tudo bom, meus lindeusos? Tô esperando parar de tremer aqui. Deixa eu me desapoiar. Então, gente, essa semana eu lancei uma enquete perguntando para vocês qual era o tema que vocês gostariam de saber na próxima live, que vocês gostariam de entender melhor. E o tema mais votado foi o de redução de medidas. Então, eu vou falar hoje para vocês sobre, assim, o meu foco de trabalho, tá? Existem vários métodos para redução de medidas, mas os que eu trabalho aqui no meu espaço são a lipocavitação, a criolipólise, a drenagem linfática e a massagem modeladora, tá? Lembrando que, assim, drenagem linfática e massagem modeladora são técnicas diferentes, a gente vai falar sobre a diferença entre as duas, tá? E que drenagem linfática, gente, acaba reduzindo medida, consequentemente, sim, pela questão do desinchaço, tá? Mas a gente vai falar melhor sobre isso. Deixa eu dar boa noite aqui pro pessoal que tá chegando. Catita, Ateliê Tal, Kiânia, Yasmin. Boa noite, gente. Meu maridão entrando pra me dar moral. Minha sócia querida, cá. Então, hoje, gente, eu pensei muito se eu ia fazer uma demonstração ao vivo para vocês, né, das técnicas, ou se a gente ia bater um papo. Eu preferi a gente bater um papo, por quê? Primeiro, porque quando eu tô atendendo, eu preciso usar a máscara, né? Porque com certeza eu vou estar com uma outra pessoa. E de máscara fica muito ruim para falar com vocês, de vocês me entenderem bem, me ouvirem bem. E segundo, porque eu prefiro fazer o seguinte, eu prefiro estar mais atenta aqui para as perguntas de vocês, né? Pra gente trocar essas figurinhas, do que eu ficar realmente parando toda hora para poder... Ih, gente, entrou uma perguntinha aqui. Nossa, habilitou minha pergunta. Obrigada, Instagram. Gente, a minha caixinha de perguntas está habilitada. Então, por favor, vocês podem fazer perguntas online. É só clicar nessa caixinha aí com a interrogação. Quem fez a pergunta foi, olha a foto do Will. É um projeto aí, sabe? Que tá meio em off, mas tudo bem. Depois eu conto mais sobre isso para vocês. Tá falando para contar mais sobre a criolipólise. Vamos falar sobre criolipólise, com certeza. Olha o Léo, ó. Léo, essa live tá ótima para você assistir hoje, hein? Você que é cheio de dúvidas mesmo entre qual procedimento para redução de medidas escolher, hoje é o dia de tirar essas dúvidas todas. Então, gente, como eu tava falando, eu achei melhor a gente fazer esse bate-papo para ficar uma coisa mais descontraída. Hoje eu nem tô com colinha aqui para não tirar os olhos de vocês, tá? Vou contar mesmo com a minha mente. Então, tenham paciência com a titia. Sabem que eu falo assim, que eu não gosto de usar muito termo técnico. Eu gosto de ser bem mais objetiva mesmo, mais clara com vocês. E aí, o que eu vou fazer? Durante a semana, eu vou postar alguns vídeos aqui no IGTV da aplicação mesmo dessas técnicas, tá? Tanto da criolipólise, quanto a lipocavitação, quanto a drenagem, a massagem modeladora. E aí, depois é só vocês darem uma conferida lá no meu feed ou no IGTV, que vocês vão poder ver na prática como funcionam essas técnicas, tá? Mas hoje a gente vai falar sobre a teoria, sobre as diferenças entre elas e tentar aí ajudar você a identificar qual é a melhor técnica no seu caso. É claro que isso a gente vai definir juntos numa avaliação, tá? Eu não cobro avaliação, a avaliação é grátis, é só agendar um horário que a gente bate um papo, esclareço melhor caso fique alguma dúvida, tá bom? A gente verifica a medida, porque existem também as contraindicações. Mas hoje, nesse bate-papo, eu acho que vai dar para vocês terem uma noção, mais ou menos, de como que eu defino qual o melhor protocolo para cada caso, tá? Bom, vamos começar então. Vou falar
primeiramente sobre a técnica que eu acho mais, assim, que engloba melhor um leque maior de pacientes, que é a criolipólise. Quem é meu paciente sabe que geralmente eu já indico de cara a criolipólise, por vários motivos. Porque ela tem poucas contraindicações, tá? Não é que não tenha, mas tem poucas contraindicações. Então, já mata o primeiro problema. O segundo fato é que, assim, a criolipólise é uma técnica que ela dá resultado por si só. Ela independe da associação com outras técnicas, com outros protocolos, tá? O que não quer dizer que não deva ser feito outro protocolo, tá? Tudo que você puder fazer para associar, você vai otimizar os resultados, você vai ter uma qualidade melhor nesse resultado. Vou chegar lá para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. Antes, vamos minuciar isso aí sobre criolipólise. Algumas pessoas têm medo, né, da criolipólise por terem visto vídeos na internet. Porque fulano ficou com queimadura, porque cicrano não viu resultado. Eu mesma, quando vou fazer algumas avaliações e indico a crio, para quem nunca fez comigo, às vezes encontro um pouco de resistência, né, em alguns clientes. E é bom vocês trazerem mesmo essas questões para mim, porque eu posso desmistificar isso na cabeça de vocês, tá? O que acontece, gente? A criolipólise é uma técnica bastante antiga, apesar de ter sido mais popularizada de uns tempos para cá, tá? Mas é muito antiga. Então, quando ela surgiu, ela não surgiu aqui no Brasil, tá? Ela surgiu lá fora. E os equipamentos que eram utilizados lá fora, eles começaram a ser exportados aqui para o Brasil. Mas chegando no Brasil, a gente precisa que esses equipamentos passem pela avaliação da Anvisa, né? Que é o órgão que regulamenta aí os equipamentos, não só os equipamentos, né? Mas os estabelecimentos em geral. E aí, o que aconteceu? Por falta de estudo, por falta de embasamento, a Anvisa lá no passado, tá? Tô falando de coisa, assim, para mais de 10 anos atrás, tá, gente? Então, a Anvisa lá no passado, ela, por falta de embasamento mesmo, ela simplesmente não deu o selo dela para esses equipamentos de crio que eram exportados. Mas, com o passar do tempo, as técnicas elas foram aprimoradas, os equipamentos foram aprimorados e começaram a ser produzidos aqui no Brasil, né? Então, a gente tem a Ibramed, que fabrica equipamentos para criolipólise, a gente tem a Doxy Medical, que fabrica equipamento também, e a gente tem a Advice, que também fabrica. Existem alguns, como é que eu vou dizer? Eu perdi a palavra. Vamos dizer assim, uns fabricantes fundo de quintal, né? Que criam suas próprias criolipólises, né? E isso vocês têm que ficar atentos, porque é necessário que tenha o selo da Anvisa. Porque o selo da Anvisa, gente, não é só uma questão de quem paga imposto, de quem é mais reconhecido do que o outro, não. O selo da Anvisa, ele vai parametrar aquele equipamento, ele vai dizer se ele realmente está resfriando como ele promete, ele vai dizer se ele realmente protege a sua pele como ele promete, e se ele realmente tem a eficácia que ele promete, tá? Então, por isso é importante, primeira coisa, verificar se ele tem o selo de registro da Anvisa. Essas 3 marcas que eu falei para vocês, a Advice, Ibramed e a Doxy Medical, todas 3, elas têm selo da Anvisa, então qualquer equipamento que sejam delas vai ser certificado, vai ser seguro para você. Agora vamos à diferença entre eles, tá? Se eu não me engano, a que surgiu primeiro foi a Advice. A que trouxe primeiro um equipamento de criolipólise foi a Advice. E a Advice veio com o CrioRedux,
Crio Redux, e depois veio com Crio Top Body Redux, né? Que foi um aprimoramento do anterior, né? Esses equipamentos, quando surgiram, muita gente foi lá, muita clínica de estética foi lá, comprou, investiu nele, né? E colocou logo para usar. Porque realmente era uma inovação no mercado de estética. E quando isso aconteceu, aí os procedimentos de crio eram com valores altos, né? Você, para fazer uma sessão de crio, você pagava 1.000 e pouco, né? Para fazer uma sessão. Porque também não tinha outro equipamento no mercado, né? Então, todo mundo ficava sujeito a usar aquele equipamento da Advice. Tinha resultado, sim, ele era eficaz, continua sendo, tá, gente? Mas tinham questões. Quais eram essas questões? O resfriamento que ele proporcionava, isso impacta no resultado, tá? A temperatura que ele chega. Outra questão era o tempo de atendimento, que aí o que as clínicas começaram a fazer? Para ganhar, né, grana nos atendimentos, como era um equipamento muito caro, as clínicas queriam logo tirar o prejuízo desse valor aí que eles gastaram, que eles investiram. Então, o que acontecia? Eles queriam fazer sessões curtas. Então, no Crio Redux, normalmente as sessões tinham que ser de no mínimo 1 hora, para você ter um resultado bom, devido à temperatura de resfriamento que ela chegava, tá? Mas tinha clínica de estética que fazia em 20, 30 minutos. E aí você não consegue ter o resultado realmente que você precisa, tá? Então, esse é um ponto onde muitos clientes chegam para mim hoje e falam, mas eu não vi resultado. Lógico, gente, é importante vocês entenderem que estética é incentivo, tá? E estética não trabalha sozinha. Se você quer, principalmente quando a gente está falando de redução de medidas, tá? Se você quer ter um resultado eficiente, eficaz, você precisa colaborar. Você precisa ter um acompanhamento com uma boa alimentação, você precisa ter um bom acompanhamento com exercícios, tá? Só estética, gente, você não consegue reduzir medidas, principalmente se você é uma pessoa que está com sobrepeso, tá? Uma coisa é você ter um paciente que tá com um peso legal, né? Que tá dentro dos parâmetros, que tem uma vida ativa, que tem uma boa alimentação e se preocupa com aquela gordurinha localizada que fica ali no culote, que fica ali nos flancos. E aí, ok, a gente vai fazer um tratamento e vai ter um resultado. Porque essa pessoa não é sedentária. E essa pessoa é consciente. Aí, vai ser ótimo. Agora, uma pessoa que está com sobrepeso, às vezes até mesmo obesidade, querer procurar um tratamento para redução de medidas, não é que eu não vou atender, mas eu costumo dizer que é um incentivo, tá? Não é uma coisa que vai acontecer sozinha. Por que um incentivo? Se você tem uma circunferência abdominal de 100 centímetros e você perde aí 10 centímetros, você continua obeso ou você continua com sobrepeso, tá? Porque a gente tá falando de redução de medidas e não de peso. Mas, quando você vê que você consegue perder aqueles centímetros, você se sente incentivado. A gente sabe, gente, eu sei, eu tenho sobrepeso, tá? Eu luto com isso a minha vida inteira, quem me conhece sabe. Então, eu sei o quanto é chato a gente viver de dieta, viver praticando exercício e ver um resultado mega lento, às vezes, né? Porque depende também do nosso metabolismo, dos nossos hormônios, existem outras questões, não é só... Eu tenho consciência de que não é só simplesmente fechar a boca, tá? Como muitas pessoas falam. Em alguns casos, sim, é só fechar a boca, mas em outros, não. A gente precisa fazer uma investigação mesmo com o médico, com o endócrino, para saber se não tem nenhum distúrbio hormonal que atrapalhe isso, tá? Que senão realmente é muito deprimente, né? A gente lutar e não alcançar nosso objetivo. Então, a estética, ela atua nessa questão. A gente dá um incentivo, porque quando você entra, faz uma sessão de criolipólise, ou seja, qual for o tratamento, e você vê que você perdeu medidas ali,
você já vai sair com outro gás, você vai sair com aquele incentivo de fechar a boca, com aquele incentivo de praticar exercício, de levar uma vida mais saudável, tá? Mas, lembrando que não adianta sair daqui e correr pro self-service, correr pro restaurante aquilo, né? Ou pro McDonald's da vida, porque não é assim, gente, não é milagre. Se fosse fácil, eu falo isso para todos os meus clientes, se fosse fácil, eu tinha abdômen negativo, tá? E não é assim que funciona. Então, gente, voltando a falar sobre a criolipólise. Como eu falei, a Advice foi lá, lançou o Crio Redux com todos esses parâmetros e algumas pessoas queriam ganhar grana com isso, encurtavam o tempo de atendimento e aí os clientes não tinham resultado. E quando não tem resultado, você fica desestimulado com aquilo ali, né? Então, algumas pessoas falam, mas eu fiz num lugar, não vi resultado. Esse pode ser um motivo, tá? Tempo de atendimento, equipamento que foi utilizado, que talvez não fosse tão potente quanto os equipamentos que a gente tem hoje. Então, fique atento em qual equipamento está sendo utilizado. Depois, a Ibramed foi lá e lançou o Polaris. Aí, o Polaris já veio com uma inovação, já veio com resfriamento maior. E sendo assim, poderia ser encurtado o tempo de atendimento, tá? A Polaris já trabalhava mais ou menos com uns 40 minutos por área. E aí, legal, já deu um outro gás. Só que o manípulo da Polaris, assim como o manípulo do Crio Redux, né? Que é o aplicadorzinho que a gente acopla no local da redução do trabalho. Esse manípulo, ele tinha 2 placas de resfriamento, né? Ele era como se fosse assim... Imagina um pote de sorvete de 2 litros emborcado? É isso aí, mais ou menos, que é o manípulo, tá? Sendo que nesse pote de sorvete emborcado, somente 2 placas faziam o resfriamento. Então, era um resfriamento mais concentrado só nesses 2 ladinhos, tá? Dava um resultado legal, sim, também. No caso da Polaris, um pouquinho melhor do que o Crio Redux, por essa questão do tempo, né? Que como fazia um resfriamento maior, a gente podia encurtar o tempo. Então, essa era a vantagem. Não é que um era melhor que o outro, não. Desculpa, me expressei mal. Não é que o Polaris era melhor que o Crio Redux. A questão é que com um, para o profissional, era mais vantajoso porque a gente conseguia trabalhar num tempo menor, tá? E sendo assim, a gente consegue atender mais clientes. E em seguida, a Dox Medical veio com o Asgard VC9. O Asgard é o equipamento que eu trabalho hoje, é o equipamento mais moderno que tem na criolipólise, tá? Existem a criofrequência também, mas isso aí eu nem vou falar hoje, gente, porque é um outro foco, tá? Criofrequência a gente pode conversar outro dia sobre ela, mas falando sobre redução de medidas, eu continuo, isso aí é uma opinião minha, tá, gente? Tem profissionais que pensam diferente, mas hoje eu vou trazer para vocês a minha opinião. Então, eu prefiro trabalhar com a criolipólise ainda, para redução de medidas, tá? Criofrequência, eu acho que tem um foco melhor, também redutor de medidas, mas eu acho que atua melhor na flacidez, né? Aí já é um outro assunto, tá? Na criolipólise do Asgard, aí veio com uma inovação bem legal, que é o manípulo 360. O manípulo 360 é o mesmo formato dos anteriores, tá? Igual um potezinho de sorvete de 2 litros emborcado. Mas ele não tem o resfriamento só nas 2 placas, não. Ele tem o resfriamento em todo o manípulo. Por isso, ele é chamado de 360 graus. Ele resfria por completo. Como ele resfria por completo, a gente consegue alcançar uma área melhor de atuação. E por isso que eu digo que ele é o equipamento mais eficaz atualmente, tá? A gente consegue trabalhar uma área mais abrangente. Além disso, ele tem 2 aplicadores que trabalham simultaneamente. Então, eu não preciso trabalhar uma área de cada vez. Eu trabalho 2 áreas por vez, tá? Aproveitando, vamos falar sobre áreas, antes de entrar no assunto lipocavitação. As áreas da criolipólise, isso gera uma dúvida muito grande,
Existe uma diferença, gente, em área e região. Por exemplo, abdômen é uma região, sendo que a região do abdômen, ela engloba, depende muito é muito particular isso, depende muito do paciente, mas ela pode englobar 2, 4, até 6 áreas. Por que isso? O aplicador da criolipólise, ele tem cerca de 200 centímetros quadrados. O que significa isso? É um comprimento de 20 centímetros por uma altura de 10 centímetros, tá? Então, é mais ou menos isso aqui. Isso aqui é mais ou menos uma área. Então, não adianta uma pessoa com uma circunferência abdominal de 120 centímetros dizer para mim que só tem abdômen inferior e abdômen superior, porque eu só vou pegar o meinho do abdômen dela, tá? Se é uma pessoa que é mais larga, eu não tô falando só de gordura localizada não, gente, eu tô falando também de estrutura óssea. Às vezes, a pessoa tem um abdômen um pouquinho até mais chapadinho, mas tem um quadril enorme, tem uma costela bem larga. E aí, essa largura do abdômen dela se torna maior. Por isso que é uma coisa muito particular e por isso é tão importante fazer uma avaliação. Não tem como chegar para você e falar assim, você faz uma área só. Tem principalmente mulheres que têm a cintura bem fininha, né? Que são bem mionzinha, né? Que os antigos dizem. E aí, essas mulheres conseguem fazer só abdômen superior e abdômen inferior. Ótimo. Mas tem gente que não. Tem gente que é mais larguinho e aí precisa realmente trabalhar mais áreas. Não adianta eu chegar para você e falar assim, não, faz só uma área que você vai ter um resultado legal. Não vai, tá? Dependendo das medidas da pessoa, aí realmente precisa ser feito mais áreas. E aí, quem quiser depois, dá uma olhada lá nos meus destaques do Instagram, porque tem lá o destaque criolipólise. Nesse destaque, eu ilustro lá como são divididas as áreas, como são divididas as regiões. Dá para você ter uma noção melhor do que eu tô falando, tá bom? A ação da criolipólise, como que ela funciona? Por que ela é tão boa? Por que ela é tão eficaz? A criolipólise, ela é um resfriamento, né? Primeiro é feita uma sucção na área. Aí as pessoas me perguntam, dói? É chato, gente. É chato porque é um beliscão forte que vai ser sustentado naquela pressão por 40 minutos, né? Então, os 5 primeiros minutos são os mais chatinhos, porque você sente bem essa pressão. Quando vai passando o tempo, o resfriamento vai também adormecendo a área. E aí, quando vai adormecendo a área, você não sente tanto o incômodo. E aí fica mais tranquilo. Depois fica dolorido, é normal, tá? Pode ficar roxo, também é normal. O que não é normal é queimadura. Isso não pode acontecer. Por que acontecia no passado? E às vezes até atualmente? Porque para que a criolipólise seja feita, é necessário a gente usar uma manta protetora. Essa manta protetora, gente, ela é feita de um tecido especial, tá? Não é TNT, como algumas pessoas pensam, mas é um tecido especial anticongelante, que além de ser um tecido anticongelante, ele vem embebido em glicerina, que também atua para proteger a sua pele no momento do resfriamento e para o anticongelamento, porque o que precisa ser resfriado são as células adiposas e não a sua pele, não o seu tecido. Por isso é necessário essa proteção, tá? O que acontecia antigamente? As primeiras supostas profissionais, né? Porque não pode se chamar profissional isso, olharam aquele tecidinho e falaram assim, esse tecidinho é caro, né? Porque as mantas, principalmente no começo da crio, elas eram bem caras. E como elas são descartáveis, não podem ser reutilizadas de paciente para paciente, então se tornava um procedimento caro. O custo ficava alto, né? Então, o que acontecia? Elas começaram a improvisar. E como era essa improvisação? Lenço umedecido, que achavam que ia proteger tecido de alguém. TNT, às vezes pegava o TNT, ia lá, botava um pouquinho de glicerina, silicone, vaselina. Gente,
Se existe a ferramenta específica para isso, não é para ficar improvisando, né, gente? Pelo amor de Deus. As mantas, elas também são regulamentadas pela Anvisa, então, quando for usar uma manta, você também precisa verificar se ela tá com o selo da Anvisa. Então, gente, primeira coisa, desconfiem de procedimento muito barato. Porque das duas, uma. Se o procedimento tá muito barato, é porque é um equipamento mais antigo, que não vai te dar um resultado tão bom quanto os atuais, tá? Segundo ponto, pode ser que o profissional vai querer usar um tempo menor de atendimento com você. Então, foque nisso. Menos de 40 minutos não faz efeito, ok? E terceiro ponto, podem estar pecando aí nas ferramentas que vão utilizar com você, né? Se não usar uma manta apropriada, improvisar, reaproveitar a manta de um paciente para o outro. Então, fique atento se o profissional vai cortar o pacotinho e vai abrir a manta na sua frente, tá? Isso é muito importante. No meu caso, quando eu faço a criolipólise, o valor das mantas já está incluso. Mas existem clínicas que anunciam aí criolipólise super barato e chega lá na hora do procedimento, eles vão te cobrar a manta separado. Então, isso também tem que ter atenção quando for fazer aí uma pesquisa de preço, tá bom? Eu tento trabalhar sempre com o valor mais acessível possível, tá? Eu brinco que, assim, eu nunca vou ficar rica com estética. Não vou mesmo, gente. Primeiro porque eu trabalho com estética por amor, por prazer. É uma coisa que me faz bem. Eu gosto de mexer com a autoestima das pessoas. E segundo, porque, assim, eu não tenho coragem de meter a mão num procedimento só para enriquecer as custas de alguém. Então, eu quero ganhar o justo. Então, podem ter certeza que eu sempre vou estar trabalhando com o melhor valor possível. E vamos lá à ação da criolipólise, né? Como eu estava falando, a criolipólise ela vai causar um resfriamento nas células de gordura, tá? Por isso, gente, é muito importante a gente fazer uma pré-avaliação também, porque pessoas muito magrinhas, que às vezes tem aquela neurose de que, não, mas eu tenho barriga. Gente, a gente faz uma avaliação, primeiro a gente usa o adipômetro, que é o que mede a dobra cutânea, tá? Essa dobra cutânea, ela precisa ser de no mínimo 1,5 cm, que é a capacidade de penetração da criolipólise, tá? Se tiver 1 centímetro, meio centímetro, então, nesse caso, não se faz criolipólise, porque o risco é de resfriamento de um órgão, tá? É coisa séria, gente. Não é simplesmente deitar lá e deixar alguém aplicar o aparelho em você, tá? Tenha consciência de que você está lidando com o seu corpo, com a sua saúde, tá ok? Outras contraindicações, pessoas que têm hipersensibilidade ao frio, pessoas que tenham feito alguma cirurgia na área há menos de 6 meses, então tem que tomar cuidado com a cicatrização, tá? Mioma, se for fazer no abdômen, deixa eu ver o que mais. Gente, neoplasias, o que são neoplasias? São históricos de câncer. Essa semana eu estava conversando com um amigo que me falou que um profissional, né, que estava atendendo a mãe dele, que é uma senhora já idosa, estava usando um determinado equipamento nela, por conta de fisioterapia, só que ela tem câncer e ela, inclusive, está com metástase. E aí o profissional vai lá e aplica um equipamento com ondas magnéticas. Numa paciente assim, não dá para chamar de profissional, tá? É um dos primeiros pontos que a gente aprende na área de saúde. Existem contraindicações, e se existem contraindicações, desculpa, gente. Se existem contraindicações, elas precisam ser respeitadas, tá? Mas então, neoplasias históricos de câncer não pode ser feito criolipólise, tá? Assim como vários outros equipamentos não podem ser utilizados.
Gravidez, é claro. E flacidez excessiva de tecido, tá? Flacidez muscular é uma coisa, flacidez de tecido é outra. Por quê, gente? Quando faz a pinça, né? Quando dá aquele puxão, aquele vácuo da criolipólise, a gente tem que estar pegando células adiposas e não pele. Porque se a gente está puxando só pele, e que muitas vezes as pessoas confundem o excesso de pele com gordura localizada, aí nesse caso a gente vai estar resfriando só a pele e aí a gente pode causar uma necrose nesse tecido, tá? É perigoso também. Então é importante a avaliação. Nesses casos, né, onde existe esse excesso de pele, em alguns casos, infelizmente, o mais indicado é a cirurgia plástica, tá? Mas em outros existem tratamentos estéticos que a gente pode fazer sim, como a própria criofrequência, a radiofrequência. Em alguns casos, até o microagulhamento ajuda muito para flacidez, mas hoje o assunto é outro. Senão eu entro no assunto adentro. Então, o que a criolipólise vai fazer? Esse resfriamento da área, ele vai congelar a célula adiposa, a célula de gordura. E quando acontece esse congelamento, a célula de gordura, ela perde a oxigenação. Quando a gente congela alguma coisa, a gente retira a partícula de oxigênio dessa coisa. E aí, quando isso acontece, quando se perde o oxigênio, se morre, tá? É que nem nosso corpo. Perdeu o oxigênio, morre. E aí, quando a célula de gordura morre, ela deixa de ser gordura. Ela vira resto celular, tá? Evaporou do seu corpo? Saiu no xixi? Saiu nas fezes? Não, não é assim que funciona, tá? O que acontece? Esse resto celular, ele serve de alimento para outras células do nosso corpo. Existem células especializadas no nosso corpo, que são os macrófagos. Eles são especializados em se alimentar de restos celulares. Existe um processo que acontece já normalmente no nosso organismo, que se chama fagocitose. Esse processo ele já acontece normalmente. O que acontece com a crio? A gente está provocando mais resto celular e a gente está aumentando a comidinha para essas células. Tá aumentando o trabalhinho delas. E aí é que começa o tão famoso aumento no metabolismo, tá? A aceleração do metabolismo que a gente ouve tanto, né? Que tudo que a gente faz é para acelerar o metabolismo. E sim, a criolipólise, quando acontece esse processo, ela causa um processo inflamatório, local e controlado, tá? Não vai deixar você doente. Para isso, existem todos esses parâmetros de tempo, de área, de resfriamento ideal para que seja feito da forma correta e da forma segura. Então, esse processo inflamatório local, ele não pode ser interrompido. Por isso, uma das recomendações que a gente fala é que durante o pós-crio, que dura mais ou menos uns 60 dias, você não pode usar nenhum anti-inflamatório. Estela, mas o meu médico prescreveu. Óbvio que você vai usar, né? Porque se você está passando por algum processo inflamatório que pode comprometer a sua saúde, você esqueça a estética, coloque ela de lado, por favor, e respeite a orientação do seu médico, tá ok? Foi dinheiro jogado fora? Paciência. O que não dá é para brincar com a sua saúde, tá? Mas se for uma coisa mais leve, estou com uma dor na coluna, mas não é ainda um processo inflamatório, gente, também não vamos se automedicar, porque tem muita gente que sai tomando anti-inflamatório à torta e à direita. Existem aí, esqueci o nome, que alivia a dor, não vou lembrar agora. Analgésicos. Existem analgésicos que você vai tomar e que vai te dar um resultado legal, tá? Estou com uma sinusite. Se você está com uma sinusite mais branda, não precisa correr direto para o anti-inflamatório, né? Existem descongestionantes que podem te ajudar. Então, vamos ter essa consciência também, tá, gente? Deixa que o anti-inflamatório, o teu médico te prescreve. Até porque, senão, o seu organismo cria uma resistência àquilo ali, aquele anti-inflamatório, e vai chegar uma hora que ele não vai mais fazer efeito, tá bom? Então, essas são as questões da criolipólise. A gordura volta? Se você comer de novo, volta, gente. É óbvio. O que saiu não guardou o endereço de volta para voltar, não, tá? Mas uma nova pode entrar a qualquer momento.
Isso em qualquer tratamento, qualquer procedimento. Se você vai lá e faz uma lipoescultura e sair comendo a torta direita, você vai engordar de novo. Se você faz uma redução de estômago, você não vai conseguir comer um pratão de churrasco de uma vez. Mas se você for comendo gradativamente, de pouquinho em pouquinho, você vai engordar do mesmo jeito, mesmo que seu estômago não suporte aquilo, tá? Então, gente, toda gordura volta, mas não é a que saiu, é uma nova que pode entrar, tá bom? Vamos à lipocavitação. Alguém ficou com alguma dúvida sobre criolipólise? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Faz aí, gente, pode perguntar. Acho que eu já respondi aí as perguntas sobre falar mais sobre criolipólise. Bom, tem outra pergunta aqui. Quantas áreas é possível tratar de uma vez? Boa pergunta. Não existe literatura que defina um limite, tá? Pode fazer sua pergunta aí, Débora, que eu já vou ler. Só vou responder a anterior, mas pode fazer. Não existe literatura que defina um limite de quantidade de áreas, tá? O que existe é a consciência do profissional. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar muitas áreas de uma vez, porque se gera um processo inflamatório controlado, eu não vou sobrecarregar o seu organismo fazendo aí 10, 12 áreas no mesmo dia, para gerar um processo inflamatório mais abrangente. Então, a gente tem que tomar essas precauções, tá? Mas eu trabalho, assim, até 6 áreas, eu trabalho de boa, tá? No mesmo dia. 6 áreas de criolipólise dá mais ou menos, são 40 minutos cada 2 áreas. Então, 6 áreas de criolipólise dá mais ou menos 2 horas de atendimento e, para mim, é um limite legal, tá bom? A não ser que eu saiba que é uma pessoa muito saudável, com uma imunidade muito boa, que eu já conheço o histórico dessa pessoa. Aí, de repente, eu até abro uma exceção dependendo da área que seja, tá bom? Mas não existe, propriamente dito, um limite, não, tá? A Débora tá perguntando, a crio só faz efeito se fizermos drenagem também? Boa pergunta, Débora, porque eu já ia esquecendo de falar sobre isso. Não. A crio não faz efeito só se fizer drenagem, não, tá? Logo após o procedimento, eu costumo drenar, sim, por uma questão, assim, para não te deixar com edema, para não te deixar muito roxinha, muito inchada. Só por isso, tá? Mas a crio, ela traz resultado por si só, independente de outras técnicas. Só que na crio, a gente tem uma expectativa de redução de medidas, né? Como eu falei, ela só alcança 1,5 cm da derme. Então, se você tem uma dobra cutânea aí de 4 centímetros, 6 centímetros, eu só tô tratando com a crio 1,5 cm, tá? E aí, o que acontece com essa gordura que tá abaixo do 1,5 cm? Ela não vai ser trabalhada? Sim, ela pode ser trabalhada. Como? A gente associa outras técnicas à criolipólise para a gente melhorar esse resultado, tá? Quais são essas técnicas? É justamente o assunto que eu vou entrar agora, que são a lipocavitação, por exemplo, que pode ser feita no pós-crio, a drenagem linfática e a massagem modeladora, tá? Só que, como eu falei lá no iniciozinho da live, você ainda não tinha entrado, Débora. A drenagem linfática, ela serve para reduzir edema, inchaço, redução de líquido e não de gordura localizada, tá? Gordura localizada, a gente só trabalha mesmo na criolipólise ou na lipocavitação. Nem a massagem modeladora reduz gordura localizada. Ela modela, o nome já diz, a gordura localizada, tá? Vou entrar nesse assunto. Mas aí, o que eu sugiro para os meus pacientes? Fez a criolipólise, mas tem mais de 1,5 cm de dobra cutânea para tratar? Entra com um tratamento pós-crio com a lipocavitação e a drenagem, né? Porque sim, o inchaço, a retenção de líquido atrapalha a redução de medidas. Primeiro, porque deixa o seu metabolismo mais lento quando você está inchado, né? E segundo, porque o líquido também tem medida, né? Então, se eu tô aí com a retenção de líquido no abdômen,
Ele não é gordura, mas ele também vai influenciar na minha medida. Então, às vezes, a gente faz uma sessão de drenagem e a pessoa perde 2, 3 centímetros de líquido, não de gordura localizada, tá? Então, faz diferença na redução de medidas, sim, tá bom? Nos procedimentos pós-crio, eu dou desconto para os pacotes, eu dou desconto de 50% nos pacotes de pós-crio. Então, quem faz a crio comigo e quiser fazer um pacote para melhorar o teu resultado, né, com com lipocavitação, drenagem, massagem modeladora, eu dou um desconto de 50% para você fazer. E até gosto quando o paciente faz isso, porque eu consigo acompanhar de perto a evolução da criolipólise. Porque a criolipólise, gente, esse período de processo inflamatório, ele dura cerca de 60 dias, tá? Então, durante esses 60 dias, o seu organismo ainda vai estar respondendo à criolipólise. Então, é legal você intensificar aí exercício nesse período, você melhorar a sua alimentação nesse período, porque seu organismo, seu metabolismo, ele vai estar acelerado durante esses 60 dias. Então, se você perde, sei lá, 200 calorias numa corrida, tô jogando, tá, gente? Não sou profissional de educação física para falar. Mas, assim, se você perde 200 calorias numa corrida, você pode perder 300, 400 durante a ação dessa técnica, tá bom? Então, acho que respondi, né, Débora, tua dúvida. Alguém tem mais alguma dúvida sobre crio para eu entrar na lipocavitação? Olha a Aline entrando. Boa noite, amiga. Bom, gente, então vou entrar no assunto lipocavitação. Lipocavitação, como eu falei, é uma técnica que eu gosto de associar à criolipólise, né? Quando são casos, assim, em que a pessoa tem uma dobra cutânea maior para ser tratada, aí a gente pode entrar no pós-crio com a lipocavitação para melhorar esses resultados. Qual outro momento que eu entro com lipocavitação? Lembra que eu falei que pacientes com uma dobra cutânea aí muito pequena e tal, não dá para trabalhar criolipólise? Aí a gente trabalha a lipocavitação. Mas depende também da medida, tá, gente? Também precisa passar por uma avaliação. Porque, volto a dizer, se for muito sequinha, se for muito barriga negativa e tiver aquela neurose que tá barriguda, também não dá para fazer lipocavitação. Aí, nesse caso, drenagem e massagem modeladora só, tá? A lipocavitação, ela é um pouquinho diferente da criolipólise, porque a lipocavitação, ela não mata a célula de gordura. Ela esvazia a célula de gordura, vamos dizer assim. O que acontece na lipocavitação? O equipamento, ele é um equipamento de ultrassom focalizado. Diferente do ultrassom que a gente usa normalmente para tratamento de celulite, que é o ultrassom plano. O ultrassom da lipocavitação, ele é côncavo, ele faz esse desenho aqui. Quando é feito esse desenho aqui, as ondas de ultrassom, elas vêm daqui, elas vêm daqui, elas vêm daqui, e quando elas fazem esse movimento aqui, né, quando elas são emitidas, elas convergem, elas se concentram, potencializando a ação delas. E aí, cada disparozinho desse vai lá direitinho numa célula de gordura, atuar sobre essa célula de gordura. E aí, a gente demarca o local. Algumas pessoas não demarcam mais pela questão da experiência já, do costume de fazer certas áreas. Eu, por exemplo, não demarco mais, porque eu já faço isso há muito tempo. Não tô aqui de nariz em pé, não, gente. É porque é uma questão de hábito mesmo. E aí, cada disparo desse, a gente vai andando de 1 em 1 centímetro para a gente poder atingir o máximo de células de gordura possíveis. Também é trabalhado por área, tá? Assim como na criolipólise. Só que a gente consegue, numa sessão, atingir um espaço melhor aí do que na criolipólise, tá? Mas tudo vai interferir também no tempo de atendimento e no valor da tua sessão, tá? E isso só mesmo numa avaliação que a gente pode precisar melhor. Mas cada área aí, vamos dizer, de uns 200 centímetros quadrados, assim como na criolipólise,
ela leva em torno de uma meia hora de atendimento, tá? Então, assim, a questão de tempo da sessão, ela equivale mais ou menos à mesma coisa da criolipólise, só que com uma diferença. A criolipólise você faz uma sessão, que vai ter um efeito progressivo por 60 dias, e só depois desses 60 dias é que você pode repetir o processo se for necessário, tá? Durante esses 60 dias, a gente não repete a criolipólise nas mesmas áreas, porque o seu organismo ainda está sob atuação daquela técnica, tá bom? Então, assim, na primeira semana você perde determinada quantidade de centímetros, daqui a 2 semanas você perdeu mais, e assim vai sucessivamente, até completar os 60 dias. Já na lipocavitação, são sessões. E as sessões, apesar de você também ir perdendo gradativamente a cada sessão, mas você não faz só uma vez. Então, normalmente, a gente indica até 10 sessões aí a cada 6 meses. A gente não sobrecarrega o organismo dentro de 6 meses, tá? Não faz 20, 30 sessões direto, consecutivas. Então, assim, o limite são mais ou menos 10 a 12 sessões, tá? E depois a gente tem que dar um intervalo aí de uns 6 meses para poder voltar com a lipocavitação, caso seja necessário, tá bom? A Aline tá falando, quando fiz com você, tive a sensação que também ajudou nas minhas celulites. Foi impressão? Não, Aline, não é. A criolipólise não é uma técnica que trata celulite. Porém, não foi impressão sua. Por quê? A celulite nada mais é do que uma célula de gordura inflamada. Então, no momento que você tá destruindo as células de gordura, elas não vão inflamar. E aí, vamos dizer assim, que seja uma prevenção para celulite e não um tratamento para celulite. Então, talvez por isso você tenha notado essa melhora, tá? Mas para celulite, assim, eu geralmente indico o Indermo, que você não gosta de fazer, né? Mas depois a gente vai fazer uma live falando sobre Indermo também, sobre tratamento para celulite. Massagem modeladora, drenagem é muito importante para celulite, tá? Mas aí a gente fala disso em outra live. Mas sim, não foi impressão sua, não. Pode sim ter causado uma melhora no aspecto da sua celulite, tá? Mas não trata especificamente a celulite. Isso é uma outra questão, gente. A criolipólise, é importante a Aline ter falado isso, porque muita gente me pergunta, né? Ah, mas é boa para celulite? É boa para flacidez? Não, gente, a criolipólise, ela não trata a flacidez. Inclusive, é provável que você perceba mais flacidez depois de você fazer uma sessão de criolipólise, a não ser que você faça a criofrequência, tá? A criofrequência, ela trata a flacidez, mas eu particularmente não acho a ação do resfriamento, do congelamento, da redução de medidas tão boa quanto a da criolipólise, mas ela faz um trabalho mais completo, né? Eu prefiro trabalhar como? Fazemos a criolipólise, você reduz as medidas que você quer e depois de reduzir as medidas que você quer, a gente entra com um trabalho para tratar a flacidez. Mas isso aí é uma opinião minha, tá, gente? É a forma que eu gosto de trabalhar. Não quer dizer que o trabalho de outras pessoas que façam dessa forma esteja errado. Estética tem muito disso. Protocolo é uma coisa muito particular de profissional. E cabe a você se identificar mais com o trabalho de um do que de outro. Não é dizer que um ou outro esteja errado. É uma questão de identificação e de necessidade também, tá? Contanto, é claro, que sejam profissionais habilitados, que sejam profissionais que têm domínio daquilo que eles estão fazendo, tá bom? Aline, precisa voltar a fazer. Então, gente, a lipocavitação, como eu estava falando, ela vai, esse feixezinho, esse raio potencializado, ele vai atuar direto na célula de gordura. E o que ele vai causar, né? Como é um ultrassom, ele trabalha à base de som. Mas é um som inaudível aos nossos ouvidos. Então, você não escuta barulho. A não ser o pi, pi, que é o que identifica cada disparozinho de som que ele vai emitir. Sendo que esse som lá dentro do nosso organismo, ele é super alto para as nossas células.
E esse som super alto, o que que ele provoca? Ele provoca o choque entre as células. Elas começam a bater uma nas outras. Se você vê um vídeo de como que funciona esse processo, você vai ter a impressão que aquilo ali está fervendo, porque ele vai estar borbulhando, mas não esquenta. É por causa do choque entre as células que eles vão criando bolinhas e explodindo. E quando eles explodem, eles rompem. E quando eles rompem, a gordura sai de lá de dentro dessa célula. E aí, que eu costumo falar assim, muito vulgarmente, tá, gente? Os profissionais que me desculpem. Mas como é muito difícil de explicar isso para pessoas que não têm um conhecimento assim de fisiologia humana, a forma melhor que eu acho para falar é o seguinte: o que estava sólido fica mais pastoso, vamos dizer assim. Não é que fica líquido não, tá? Fica mais maleável. E se fica mais pastoso, eu consigo trabalhar melhor. E se eu consigo trabalhar melhor, você consegue eliminar com mais facilidade. É mais ou menos isso que a lipocavitação faz. Então, não, ela não mata a célula de gordura como acontece na criolipólise. E, portanto, eu acho ela mais indicada para pessoas que são realmente ativas, tá? Então, tem pessoas, por exemplo, atletas, não só atletas, tá, gente? Mas se é uma pessoa que tem o hábito de praticar exercício, aí eu falo que você pode perfeitamente fazer uma lipocavitação. Por quê? Quando a gente dá transforma essa gordura numa gordura mais maleável, se você praticar um exercício até 12 horas após a sessão de lipocavitação, desculpa, você vai conseguir metabolizar aquela gordura mais rápido. Sabe quando você está fazendo um exercício na academia e o personal, o professor, ele fala para você assim, começa aquecendo pelo menos 20 minutos. Esses 20 minutos que você tá lá numa esteira, ou num transpor, não importa o que você esteja fazendo de aeróbico, é o tempo que leva mais ou menos para você metabolizar a gordura que tá aí na tua corrente sanguínea. Quando você passa desses 20 minutos, você começa a trabalhar não só o que está na tua corrente sanguínea, e sim o que está lá localizado, o que está alojado, onde está te incomodando. Na lipocavitação, o que a gente faz? A gente já tirou da onde que estava alojado, já jogou ela para a tua corrente sanguínea. Então, o que está lá na sua corrente sanguínea, normalmente, vai ter uma sobrecargazinha. Por isso, a lipocavitação é contraindicado para pessoas que têm colesterol alto, que têm problema renal, que têm problema... esqueci o nome. Que tem excesso de gordura no fígado, tá? Por quê? Porque a gente tá levando uma sobrecarga de gordura para a sua corrente sanguínea, sim. E por isso a gente fala que se você praticar um exercício dentro dessas 12 horas aí após a lipocavitação, você consegue metabolizar isso melhor e melhorar o resultado da sua sessão, tá? Não pode ser feito em dias seguidos, porque o seu organismo ele precisa ter o tempo suficiente para metabolizar aquela gordura que está na sua corrente sanguínea, tá? E isso gera, no mínimo, 24 horas. Então, eu trabalho com, no mínimo, 2 dias de diferença. 2 dias não, né? Dia sim, dia não. No mínimo, é isso que eu trabalho. Mas você pode fazer uma vez por semana, que não vai comprometer seu resultado também. O que é importante é você ter frequência. É você entender que não é fazer uma sessão de lipocavitação hoje, outra no mês que vem, outra daqui a 3 meses. Precisa ter realmente uma rotina, tá? E para finalizar, gente, falar um pouquinho de drenagem e massagem modeladora. Na drenagem, como eu já falei anteriormente, a gente faz aquele movimento de carreamento, de carregar o líquido e bombear os seus linfonodos, que são os gânglios do nosso corpo, os ralinhos do nosso corpo, para que seja escoado esse líquido que está retido. Os ralinhos do nosso corpo, né, que são os linfonodos, eles entopem por resto mesmo
da tua alimentação, que o nosso corpo não aproveita. Porque o nosso corpo vai lá aproveitar proteínas, vitaminas, os sais minerais, e o que for de resto acaba entupindo, né, esses linfonodos. Por isso, toda a drenagem começa com aquele movimento de bombeamento. É importante que a drenagem sempre comece nesses linfonodos aqui, que são os principais do nosso corpo, são os maiores também. Então, a gente começa fazendo bombeamento nessa área e depois nos mais próximos aos locais que a gente vai drenar, né? Isso se for uma drenagem local. E depois a gente faz o carreamento, que é puxar o líquido. Gente, drenagem é uma coisa muito sutil. Se chega para mim falando que, não faço drenagem porque dói, eu já entro logo falando. Então, você não fez drenagem, meu amor, você fez num lugar aí que não sabe trabalhar. Porque drenagem, se você pega... Eu dou muito esse exemplo. Se você pega uma borracha d'água, né? Aquela que a gente molha a planta. Se você pisa em cima dela, se você aperta ela, se você dobra ela, o líquido para de passar. A mesma coisa acontece com o nosso corpo. A linfa, né, que é esse líquido que a gente tanto fala, ele tá passando bem superficial assim na nossa pele. Se eu faço isso aqui, ó, pressionando, ela para de passar. Então, isso aqui é uma massagem. Por que a gente bota mais pressão em massagem? Porque eu não quero pegar a linfa, eu quero pegar a célula de gordura que tá lá dentro, que tá embaixo dessa linfa. Por isso a gente faz o amassamento, que é uma massagem modeladora, tá? A drenagem não. A drenagem eu faço isso aqui, ó. Eu carrego o líquido superficialmente. Igual os saquinho de sacolé, sabe? Se a gente aperta demais, o líquido não vem. Então, é aquela coisa sutil, tá bom? E a drenagem, como eu já disse, ela serve para reduzir líquido, reduzir inchaço, né? Vai reduzir medidas consequentemente? Vai. Por que é importante nos casos de celulite, nos casos de redução de medida? Quando você está retendo líquido, né, o seu metabolismo fica mais lento. E se ele fica mais lento, ele não metaboliza a gordura como ele deveria. E aí, por isso, é que a gente associa a drenagem nesses casos, tá bom? Mas chegar para mim e falar assim, Estela, eu quero fazer um pacote de drenagem porque eu quero perder medidas. Não. Pacote de drenagem é para pós-operatório, tá? Isso eu tô falando de pacote só de drenagem, tá? É para pós-operatório, é para você tratar a retenção de líquido, por exemplo, grávidas e que ficam com muito inchaço nas pernas, isso pode comprometer a pressão arterial delas. Então, é importante fazer drenagem nesse caso. E só, gente, para redução de medidas, ela pode entrar, sim, no protocolo de redução de medidas, mas nunca sozinha. Ela pode entrar como coadjuvante de outros tratamentos, tá bom? E a massagem modeladora, como eu já expliquei, ela modela. Então, se a gente vem com um trabalho de lipocavitação, onde a gente deu aquela amolecida na gordura, como eu falei, se eu entro em seguida com um trabalho de massagem modeladora, perfeito, porque é igual massinha de modelar. Se ela tá mais molinha, eu consigo modelar melhor, né? E aí, o que a gente faz? A gente faz aquele acinturamento, a gente faz aquele trabalho de contorno de perna, de levantamento de bumbum, de contorno do bumbum melhor. E com isso, você reduz, sim, medidas, né? Porque se eu tô com gordura localizada no abdômen, dou aquela amolecida nessa gordura, venho com o trabalho de massagem modeladora ali naquele abdômen, naquela cintura. Se eu for verificar a medida de novo, óbvio que vai ter afinado. Mas a gordura evaporou? Mas ela vai sair nas fezes? Mas ela vai sair na urina? Pelos poros? Não. Ela apenas foi modelada. Eu coloquei ela num lugar estratégico, tá? Então, gente, acho que deu para entender mais ou menos a diferença entre esses 4 procedimentos e a importância da associação deles, tá? Acho que deu também para ajudar um pouco vocês a definir melhor, tá? A gente tem só 28 segundos para terminar a live.
Vou pedir para vocês deixarem aí nos comentários se gostaram, se curtiram, marca um amigo, envia. E se ficou alguma dúvida, deixa aí que eu respondo assim que possível, tá bom? Fiquem de olho no feed que eu vou postar alguns vídeos aí sobre lipocavitação e criolipólise na prática, tá bom? Beijo, boa noite, fiquem com Deus. Obrigado pela participação. Tchau!